Olá, veremos nesse vídeo como trabalhar com a ferramenta de Graphical User Interface. Essa ferramenta é uma ferramenta que permite ao modelador, ao usuário, customizar a interface gráfica de interação com o FlexSim. Então, cada vez que nós clicamos em cima de qualquer objeto dentro do FlexSim, como por exemplo esse processor, nós visualizamos uma janela de propriedades aqui. Então essa ferramenta de Graphical User Interface ela nos permite exatamente customizar essa interface gráfica de acordo com o necessário, ou permite também criar um painel de controle do qual nós temos acesso a algumas variáveis do modelo. Nesse caso nós vamos criar esse painel de controle aqui nesse tutorial. Para ter acesso à ferramenta de Graphical User Interface, também conhecida como GUI, basta acessar aqui o menu Tools e a opção Graphical User Interface e clicar em Add. Então, feito esse procedimento, nós vemos aqui essa janela. Então aqui uma janela mesmo com as propriedades do GUI, do Graphical User Interface. E aqui do lado direito uma janela em branco. Então não tem nenhuma variável ainda definida nesse caso. Para customizar essa janela do lado direito, basta clicar aqui nessa biblioteca, da primeira janela, e arrastar aqui os objetos. Então a gente clica que vamos criar nesse caso aqui 3 variáveis. Então eu puxei aqui 3 objetos desse static aqui, que tem esse símbolo de um A. Vou puxar também aqui 3 caixas editáveis, então cada uma para uma propriedade do modelo. Então lá atrás, se nós visualizarmos, nós temos aqui um sistema bastante simples. Então um source, uma fila, um operador para levar os objetos da fila até o processor e por fim um sync. Então nós vamos exatamente customizar aqui esse painel de controle para ter acesso às variáveis desse operador. Então para isso nós criamos aqui essas labels, que nós chamamos, e aqui também essas caixas editáveis. Aí feito isso, eu vou precisar também aqui de alguns botões. Então nesse caso vamos criar aí os botões padrão mesmo de uma janela qualquer. Então o botão aplicar, botão OK e o botão cancelar. Então feito isso, eu realoco aqui a posição dos objetos de acordo com o que eu achar melhor. Então aqui vamos renomear agora essas labels. Então na primeira eu vou colocar o nome dela aqui de velocidade. Vou redimensioná-la para a velocidade não ficar escondido ali, para a palavra velocidade não ficar escondida. Na segunda opção eu vou colocar aqui aceleração. E na terceira label aqui eu vou colocar desaceleração. Ok, vou redimensionar as duas últimas aqui, que eu não fiz isso ainda. Para redimensionar, basta clicar em cima do objeto e clicar nesse quadradinho preto e arrastá-lo aqui para a direita, para baixo, tá? A gente pode ver aqui que nenhum objeto ainda foi atualizado, então eu escrevi velocidade, aceleração e desaceleração, só que eles continuam com os nomes originais. Para atualizá-los, eu clico aqui na parte branca da janela e aperto o botão F5. Então aqui ele vai atualizar, e a gente vê até que ele está um pouco desordenado aqui. Para eu deixá-los alinhados, eu posso clicar em cima de qualquer um desses objetos, ver aqui qual é essa propriedade Spatial X em cima dele e colocar a mesma aí para os 3. Então esse daqui que está com 70, a gente deixa ele com 63 também, que agora ele vai ficar ali mais atualizado, mais alinhado, desculpa, com as outras opções. Para os botões, o mesmo procedimento. Então eu clico em cima do botão, aqui do lado esquerdo eu visualizo a propriedade desse botão. Então aqui eu vou criar um botão OK, um botão aplicar e aqui um outro botão cancelar.
Então, feito isso, a minha janela aqui ela já está criada. Para complementar ainda mais esse GUI, eu vou criar aqui dois outros botões, então um botão de reset e um botão para rodar a simulação. Então vou colocá-los aqui embaixo. No primeiro botão, clico em cima dele e coloco reset. No segundo botão, eu coloco rodar. Então, feito isso, é o mesmo procedimento para atualizar a janela. Então, o meu painel de controle ele está pronto, pelo menos a interface dele está pronta. O que a gente tem que fazer agora é linkar todos esses campos aos locais corretos. Então, no caso da velocidade, a gente vai linkar. Se eu fechar esse guide, dar um clique duplo em cima do acelerador do operador, aqui eu tenho essas mesmas abas. Então eu quero que a velocidade ela referencie exatamente esse valor aqui, a aceleração esse valor e a desaceleração esse valor. Então quero que ela pegue esses valores aqui, ou então pegar direto da árvore, que é o ideal. Então, na verdade, esses campos aqui, eles são apenas uma interface customizada para facilitar a interação entre o usuário e a árvore do FlexSim. Então, para nós acessarmos a árvore desse modelo, no caso desse operador, vamos até mudar aqui o nome dele para operador 1, para ficar mais fácil para a gente escrever lá depois. Então, se eu clicar aqui nessa arvorinha aqui embaixo, eu também visualizo aí a estrutura desse operador. Então, aqui nas variáveis é a velocidade máxima, a aceleração e a desaceleração. Então, são esses três campos aqui, esses três nodes que eu referenciarei através desse GUI, desse Graphical User Interface que nós estamos criando como sendo um painel de controle. Ok? Então, para linkar esse GUI, eu vou fechar aqui todas as janelas para a tela ficar um pouco mais limpa. Vou abrir aqui de novo as propriedades do GUI. Vou clicar na janela da direita e apertar o F5 de novo para ele voltar para o modo de edição. A gente percebe que quando ele está no modo de edição fica essa linha tracejada em volta da janela. Ok? Para acessar as propriedades desse campo aqui, então eu vou só dar um clique em cima dele e aqui eu vou configurá-lo. Então, nessa janela aqui do lado esquerdo, quando eu clico em cima de qualquer objeto, aqui embaixo já tem algumas funções que normalmente são usadas para customização desse tipo de janela, desse tipo de objeto aqui. Então, no caso, esse daqui é um text box, uma caixa de texto. Aqui do lado esquerdo eu tenho aqui algumas opções, entre elas a opção Code Link. Então, para a criação dessa caixa de texto aqui, eu vou usar o Code Link, que o que é? O Code Link ele é simplesmente um link com algum item da árvore, que ele só é atualizado, então ele só é alterado de fato quando eu clico no botão OK ou no botão aplicar, que é diferente da opção Hot Link. O Hot Link ele tem uma interação dinâmica. Então, se eu altero aqui, eu não preciso clicar em OK, clicar em Apply, clicar em nada, que automaticamente ele vai ser ali aplicado nas propriedades do objeto. Ok, então agora eu vou fazer esse link, vou clicar aqui então no Code Link e vou selecionar. Então aqui eu devo colocar simplesmente o caminho até a variável desejada. Então o caminho nesse caso aqui eu vou apagar, na verdade eu vou apagar aqui do Object Focus para trás e vou escrever main /, project / novamente model / novamente. Aí aqui eu coloco o nome do operador. Então o nosso operador ele se chama operador 1. É extremamente importante que o nome do operador nesse campo aqui seja exatamente igual ao nome do operador na prática lá, tá?
Feito isso, a variável eu deixo mesmo como variables, e o nome da variável aqui no variable name eu vou colocar max speed. Então, colocando isso, eu acabei de configurar. E por que eu coloquei esse caminho aqui do jeito que nós estamos vendo? Tá? Então eu vou puxar essa janela aqui um pouquinho para o lado para explicar o porquê. Se eu clicar aqui nessa opção Tree, eu tenho aqui uma árvore hierárquica, que é a árvore que trabalha aqui dentro do Flexim. Então se eu reduzir aqui, então eu tenho aqui a opção Main. Main é como se fosse a árvore, o topo da árvore. Então é onde estão aí embaixo deles todos os itens do modelo. Então todos os objetos que nós criamos, todos os menus, tudo isso tá gravado aqui dentro do Main. Logo abaixo do Main eu tenho aqui a opção Project, que é essa pastinha aqui que a gente está vendo. Abaixo do Project eu tenho o modelo, que é o Model. E dentro do modelo, se eu clicar no maisinho aqui, eu tenho aqui o operador 1. Então é esse operador 1 que eu quero referenciar. Então até aqui, como eu só estou clicando nesses mais para acessar os subnodes que nós chamamos, então eu estou usando a barra. Agora que eu quero acessar dentro do operador, quero acessar as propriedades desse operador, então eu vou usar essa seta. Então na seta é a mesma coisa que eu vir aqui no operador, clicar na seta, ele abre aqui toda a árvore do operador. Acessando essa seta eu tenho aqui a opção Variables, que é essa daqui que a gente pode ver, e embaixo do Variables, dentro do Variables, eu tenho aqui a variável MaxSpeed, que é exatamente essa daqui. Então estou referenciando exatamente esse número aqui, ok? A mesma coisa eu vou fazer, só que para o Acceleration e para o Deceleration. Então, eu vou copiar esse mesmo texto, Ctrl C, acabei de apertar o Ctrl C aqui no meu teclado. Vou puxar ele para o lado aqui, vou fechar a árvore para ficar mais organizado novamente. Clico na próxima caixa de texto, faço o mesmo procedimento, então eu puxo o Code Link, clico em cima do Code Link e colo o que eu acabei de copiar. Então, Variables, só que aqui ao invés de Max Speed, eu coloco Acceleration. E por fim a mesma coisa, Ctrl C, para o terceiro campo aqui. Então, eu venho, Code Link novamente, vou colar isso daqui e coloco aqui ao invés de Acceleration, eu coloco Deceleration. Ok? Então, essas três caixas agora já estão configuradas. Agora basta eu configurar aqui o botão de OK. Então, para configurar o botão de OK, eu simplesmente clico em cima do botão. O botão de OK, como nós já sabemos, ele aplica todas as configurações, todas as alterações que foram setadas aqui nessa janela, e depois ele fecha a janela. Então, clicando no botão OK, aqui como as principais funções desse botão de OK, eu tenho aqui o Apply e o Close, então as duas coisas que o OK faz. Então ele aplica as alterações realizadas e depois ele fecha essa janela. Já o aplicar, ele simplesmente aplica as configurações, então eu só vou puxar aqui essa opção Apply. E o cancelar, ele não aplica nada, não aplica nenhuma alteração feita e simplesmente fecha a janela. Então é o Close aqui. Então os três botões aqui de OK, Apply e Cancelar também já estão configurados. Agora eu vou simplesmente configurar o botão Reset e o botão Rodar. Mas para fazer isso, eu quero que ele execute exatamente a mesma função do Reset e do Run aqui de cima, aqui no canto superior esquerdo da tela. Então é muito mais fácil eu copiar essas configurações aqui do que tentar reinventar a roda aqui e tentar fazer tudo de novo. Então para isso eu vou roubar as configurações de fato desses dois botões aqui. Para isso eu dou um clique com o botão direito aqui na tela em branco, então nessa barrinha aqui em cima aqui.
venho na opção View, vou até a opção Explore Structure, para explorar a estrutura desse painel todo que nós estamos vendo aqui. Clico nessa opção. Aí aqui eu já tenho, então vocês provavelmente verão tudo assim, né? Só o painel aqui. E para acessar esse botão, o Reset e o Run, que são os dois que nós queremos copiar, basta clicar aqui no maisinho, na frente do painel. Em painel de novo, então no outro maisinho. E aqui no Toolbar, clicar nessa setinha. Aí na setinha nós temos aqui, provavelmente vocês verão tudo assim. A gente vai abrir aqui, aí existe a opção Itens, a gente clica no mais de novo. E nós queremos aqui saber como funciona o Reset. Então eu escolho a opção Reset, clico na setinha. E aqui nesse botão On Press, eu tenho aqui o comando que é utilizado pelo botão Reset. Então eu vou simplesmente copiar esse comando aqui. Ir lá no meu Reset. Deixa eu fechar minimizar essa janela. Vou voltar lá no Reset do meu GUI. E aqui na opção On Press também, então eu dei um clique no botão Reset, ele veio aqui nos atributos do Reset. Aqui no On Press, eu colo as opções, eu colo o que eu acabei de copiar. Então, é esse comando aqui que executa o botão Reset. E faço a mesma coisa também para o Run, que é para o rodar. Então eu volto lá na minha árvore, que estava minimizada aqui do lado. Vou retornar ao Reset e vou escolher aqui agora a opção Run. Então escolhendo a opção Run, venho no On Press novamente. Copio esse comando que está aqui no On Press. Posso fechar já meu tree, eu não vou usar mais ele para nada. Volto lá no meu GUI. Estou aqui no GUI Builder. Dou um clique em cima do botão rodar. E na opção On Press, eu colo o que eu acabei de copiar. Ok, feito isso, o meu GUI está pronto agora. Se eu clicar aqui na parte branca e apertar o botão F5, ele já vai puxar as opções de velocidade, aceleração e desaceleração do operador. E esses botões também estarão habilitados. Só que aqui ele ainda não está onde eu quero que ele fique, que é no painel de controle. Então, caso eu queira abrir esse daqui, eu teria que ir lá no Tools, Graphical User Interface e abri-lo novamente. E eu não quero isso. Então eu clico nele de novo, habilito aqui no modo de edição. Aí eu venho aqui no GUI Options e escolho a opção Assign this GUI to the Control Button. Então estou atribuindo esse GUI ao botão aí de controle. Então eu clico nessa opção, aí eu já posso fechar toda essa janela, todo o GUI que eu acabei de construir. Aí eu venho aqui na opção View, no menu View, escolho aqui o Model Control GUI. Então eu clico aqui, ele vai abrir esse painel de controle. Então agora eu tenho aqui essas opções. Se eu dar um clique para abrir a árvore do operador de novo, então clico com o botão direito em cima dele, Explore Tree. Eu vou abrir aqui as propriedades. E aqui eu tenho as duas opções, então as três na verdade. Tenho o Max Speed, o Acceleration e o Deceleration. Caso eu queira alterar essas variáveis aqui, eu posso simplesmente selecionar aqui, por exemplo, 10, clicar em aplicar. A gente vê que ele vai alterar já aqui na árvore também. O Max Speed que estava 2, agora está 10. Aqui os dois estão 1, eu posso também alterar para 5 e 5. Então os dois lá foram alterados. Então aqui, como vocês viram, eu só estou aplicando. Eu poderia clicar no OK para aplicar e fechar a janela também. Se eu clicasse, estou abrindo aqui de novo o GUI. Se eu clicasse em cancelar, ele simplesmente fecharia a janela. Então sem aplicar nenhuma configuração, tá? E o botão Reset e Run, eles também estão funcionando. Então se eu clicar aqui no Reset, ele vai resetar, e se eu clicar em Rodar, ele vai iniciar a simulação. Então a gente vê aqui agora que a simulação ela já está rodando, já está sendo simulada. Ok? Então a gente pode até fechar essa árvore aqui e ver aí. Então aqui nós alteramos a aceleração do operador.
Se nós clicarmos no reset de novo, a gente pode mudar isso daqui para 0.5, 0.5 e 0.5, clicar em aplicar, resetar e rodar a simulação, e a gente vê que a velocidade do operador ela vai estar bem diferente de quando a velocidade estava mais alta. Reseto, e assim eu posso fazer. Na verdade, essa é a base aí para controlar os objetos. Então poderia ter aí vários operadores, alterar a velocidade de todos em um único clique, e poderia referenciar também qualquer outra propriedade de qualquer objeto que esteja aqui dentro do meu modelo, ok? Então basicamente é essa a função do GUI, do Graphical User Interface. E estamos à disposição caso haja alguma dúvida. Obrigado.